Fala galera, beleza? Bom, então vamos aqui para mais um vídeo do professor Super Pi para vocês. Galera, é o seguinte, continuando aquele quadro, né, para ajudar meus alunos aí na questão de matemática, vamos falar um pouco sobre equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, em que o a e o b eles são igual a zero e agora nós não temos o termo dependente, né? Nós não temos aquele czinho que fica bem por aqui assim, né? Que aparece aqui o termo dependente, aquele número. Aqui, pessoal, eu vou explicar para vocês como que nós resolvemos pela solução por fatoração. Primeira coisa, então, que nós vamos ter que fazer é saber o que é essa coisa de fatoração, né? Então, fatoração, ela é um processo onde nós colocamos fatores. Então, quando você vê essa ideia de fator, ele dá a ideia de multiplicação. Então, tem que ter uma multiplicação envolvida nisso, né? Agora, pessoal, como que funciona o fator, né? Se fosse número, por exemplo, 12, a gente escreve ele, por exemplo, como 4 vezes 3, né? Então, você tem dois fatores, o fator 4 e o fator 3. Só que agora nós estamos trabalhando com uma expressão algébrica, uma equação, né? Tem incógnita, tem coeficientes, tem tudo. Então, basicamente, vai funcionar do seguinte modo. Eu vou pegar um exemplo aqui, que vai ser 2x ao quadrado mais 3x igual a zero. Então, observa que a gente tem essa expressão. Essa expressão aqui, pessoal, você pode perceber que nós temos o termo A, nós temos o termo B, mas não temos o C. Então, o que seria colocar em fator aqui? Nós vamos colocar em fator coisas que se repetem, né? Por exemplo, o x aqui está se repetindo, tá vendo? Então, se o x está se repetindo, nós vamos colocar ele em fator, que seria x, abro parênteses, ele está se repetindo, então a gente vai colocar o processo em evidência. A gente está colocando aqui, nós chamamos que o x está em evidência. Então, nós colocamos aqui x, então aqui vai ficar 2 vezes, né? 2 vezes x, porque nós vamos tirar um x daqui, né? Então, aqui é x vezes x. Tem que associar isso aqui, ó. X ao quadrado é igual x vezes x. Então, nós estamos tirando 1, sobra 1, né? Então, vai ficar 2 vezes x, né? Mais 3. O 3 aqui agora, pessoal, é a mesma coisa. A gente está tirando aquele x e está colocando ele em evidência. Então, aqui não vai ter mais x aqui na frente do 3. Igual a zero. Então, a gente já colocou em fatoração essa expressão, né? Então, sempre vai ser assim. Outro exemplo. Vou pegar outro exemplo aqui. Vou fazer ele de verde, para não confundir. Eu vou pegar agora aqui x ao quadrado menos x igual a zero. Observe que aqui não tem números, né? Mas o x está nos dois termos. Então, nós vamos lá. X, abre parênteses. Aí aqui tem um x, né? Tá vendo? Aqui são 2x, então a gente vai tirar 1. Então, vai ficar x menos... E aqui, pessoal, só tem um x. E aí a gente tem sempre que lembrar, né? Na ausência do número aqui na frente, a gente pode colocar o número 1. E aí aqui nós colocamos o número 1. Então, essa é como que a gente faz a fatoração dessas expressões, ok? Bom, segunda coisa que nós precisamos saber, e é fundamental, ela herda, né? Isso aí é herdado aí da nossa multiplicação, né? O termo que nós pegamos da multiplicação. Exemplo aqui, né? É uma multiplicação, nós temos uma multiplicação que resulta em zero. Para que isso aconteça, nós temos dois números que multiplicados dão zero. Para que isso aconteça, só é verdade se o A for igual a zero ou o nosso B for igual a zero. Essa questão do ou aqui, ó, ela dá a ideia de conjunto. Então, o A é zero, o B é zero ou os dois são zeros. Então, essas são as três condições que nós podemos ter nessa multiplicação. Se você pegar esse conceito que eu acabei de explicar para você, se você pegar esse conceito e você olhar bem para isso daqui, ó, x, 2x mais 3, que é aquela que nós fizemos, ó, é igual a zero. Então, se você olhar bem para esse conceito aqui, você percebe uma coisa muito interessante. Você percebe que fora do parênteses, né, nesse cara aqui, nós temos, por exemplo, o A, e dentro do parênteses, né, que seria tudo isso aqui, nós temos o nosso Bzinho. Então, ó, A vezes B é igual a zero. É aquilo lá. Então, a solução, como está lá escrito, né? Nós vamos ficar com isso aqui, ó. Ou o A é igual a zero, né? Ou o B é igual a
0. Só que o B, né, vamos substituir aqui agora, o A, ele é x, a gente chamou de x igual a 0, ou o B é igual àquele lá de dentro, né, 2x mais 3. 2x mais 3 igual a 0. Bom, a primeira equação, que seria essa daqui, ela está ok, já está resolvida, tá vendo? Não temos que fazer mais nada. Agora nós só precisamos resolver essa segunda aqui do ou, né? Então a gente pode resolver até aqui embaixo mesmo. Vai ficar assim, ó, 2x igual, passo 3 para lá, né? Tá mais 3 positivo, a gente vai para lá, fica menos 3. X é igual menos 3 sobre, sobre 2. Então essa daqui é a segunda solução da nossa equação. Bom, dá para tirar a prova real, depois nós fazemos isso com uma outra, né? Se quiser que faz com essa. A princípio, deixa nos comentários aí se você sentiu dúvida, né? Nessa parte de fatoração ou nessa parte aqui da multiplicação. Qualquer coisa eu faço um vídeo específico sobre isso. Outra coisa interessantíssima aqui que a gente obtém com isso é que quando a gente fatora o polinômio de segundo grau 2x mais 3x igual a 0, nós recaímos em 2 de primeiro grau. O primeiro, sempre a solução vai ser 0, que vai ser esse aqui do A, né? Esse aqui, ó. O primeiro, que seria esse, sempre vai ser a solução 0. O segundo recai numa equação do primeiro grau. Então, você vai lá e resolve a equação do primeiro grau, você obtém aqui a resposta, né? Vamos para mais alguns exemplos. Então, eu passei aqui para vocês... Eu passei para vocês aquela do x ao quadrado menos 1. Deixa eu apagar aqui, esse 2 ficou feio. Menos 1x, né? Menos x igual a 0. Primeira coisa que nós vamos fazer, colocar em evidência o x e reescrever ele. Então vai ficar aqui, ó, x menos 1 igual a 0. Pessoal, uma dica que eu dou para você que está começando agora, você sempre fazer a multiplicação inversa aqui para chegar em cima. X vezes x, x ao quadrado, ó, bateu. X vezes menos 1, menos x, então também bateu. Você sempre conferir, tá? Por quê? Porque você pode, para você não errar. Então, essa conferência ela é válida. Depois que nós fizemos isso, a gente vai pegar o primeiro termo, sempre pega o primeiro termo, ou x é 0, né? Ou o de dentro do parênteses é 0. E aí nós resolvemos isso daqui, né? A segunda aqui, essa aqui já está pronta, essa aqui já está ok, x igual a 0, e a outra é x, tá menos 1, passa para lá, fica x positivo, né? x1. Então, a segunda também está resolvida, essa é bem mais fácil, né? Isso daqui eu acredito que seja bem mais simples ainda do que nós aplicarmos a fórmula resolutiva. A fórmula resolutiva é aquela fórmula que tem um delta e tudo. Se você ainda não viu, você vai chegar a ver sobre essa fórmula. Outro exemplo para a gente finalizar aqui, vou pegar um caso bem mais complicado, né? Bem mais complexo, que seria, vou fazer com outra cor aqui, fazer de rosa aí, que vai ser, sei lá, vou pegar um bem cabuloso aqui, x ao quadrado, menos raiz de 3x, vamos apelar, igual a 0. Observem, o raiz de 3 ali, ele tá bem complicado ali pra gente, mas não tem problema. O sistema vai resolver, o processo que eu estou ensinando para vocês resolve também com esse raiz de 3 sinistro aí. Primeira coisa, nós vamos colocar aqui o x, né? Colocando o x, nós abrimos o parênteses, né? E aí a gente vai colocar todos os elementos ali que nós identificamos, né? Então, por exemplo, x vezes x, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos raiz de 3, menos raiz de 3x. Então, ok, ali a gente já identificou. Isso aqui é igual a 0. Bom, depois disso, aí a gente aplica a solução. X igual a 0, ou o x menos raiz de 3 é igual a 0. E aí nós resolvemos isso daqui, né? Passando menos raiz de 3 para lá, vai ficar x igual a raiz de 3. E aqui acaba a nossa conta. Vocês têm que entender uma coisa, tá? O raiz de 3 a gente pode resolver? Pode. Mas em geral, Enem, em geral, aí, prova de concursos, aí, nível ensino médio para cima, sempre vai dar respostas como raiz, para você já praticar essa coisa, ok? Bom, pessoal, então é isso daqui.
Se vocês gostaram do vídeo, já sabe, deixa o like. Se tiver alguma sugestão, se tiver algum exemplo aí referente a isso que queira que faça, manda aí nos comentários. E que sempre que tiver disponibilidade e for interessante, né, eu acabo fazendo aí esses exercícios, ok? Então é isso aí, valeu, muito obrigado.